Olá, com muita alegria estamos novamente juntos para o programa A Caminho da Luz. Nesta tarde traremos bastante assuntos interessantes sobre educação e você vai ver que vai ser ótima a nossa reunião de hoje. Eu quero começar cumprimentando aqui os nossos companheiros de trabalho. Soraya, tudo bem? Tudo bem, Marlene, Carlinhos? Uma alegria receber o William e você. Uma grande alegria poder compartilhar esses momentos com você, hoje com uma presença tão amiga aqui, né? Então, fique aí que vai ser muito legal. Carlinhos. Olá, nosso querido telespectador, Marlene, Soraya, uma alegria receber o William no nosso programa. Aguarde aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E agora eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido William Sanches, que é professor, é escritor, é palestrante, é divulgador da doutrina espírita. William, é muito bom ter você conosco hoje. Obrigado, Marlene, obrigado aos companheiros. Eu que fico feliz pelo convite de poder vir aqui e falar, né, com vocês nesse programa tão gostoso. Que tão bom. Familiar, né? Que bom, que bom. Nós estamos aqui entre amigos, entre irmãos, né? William, conta para nós, você parece que começou muito cedo na carreira de professor. Você ainda é muito jovem, né? Começou muito cedo na carreira de professor. Fala pra gente um pouco como é que aconteceu tudo isso na sua vida. Interessante que quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, eu já queria ser professor. E eu comecei a fazer paralelo à escola, curso de informática. E eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, e eu estava terminando um cursinho de informática, porque a gente, aqui, quer dizer, há 20 anos atrás, a gente tinha que aprender a mexer no computador tudo, né? Não é igual agora, acho que a criançada já pega fácil e vai aprendendo. E aí, quando eu terminei o curso, eu conversei com o dono da escola, falei, quando que abre inscrição para a gente ser instrutor aqui, né? Já fui audacioso. Aí ele falou assim, olha, inscrição não tem, mas por que você quer ser? Eu falei, não, porque eu queria ser professor aqui. E ele me permitiu que eu ficasse fazendo estágio. E aí foi bacana porque eu comecei a ficar nas salas de aula assistindo os professores. Então todas as aulas que eu tinha feito de informática, eu comecei a assistir tudo de novo. Enfim, para resumir, assim, depois de um ano fazendo estágio, eu com 15 anos eu comecei a dar curso de informática. Eu já era alto, né, 15 anos já não parecia ter 15 anos, parecia ter mais. Então, paralelo com o ensino médio, eu já comecei a dar aula no cursinho de informática, assim. E me apaixonei pela área da educação. E depois eu já fui fazer minha primeira faculdade de letras aí para ser professor oficial, né? Quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu estava já no primeiro ano de faculdade e já fui dar aula no estado. Então, eu fui professor da rede estadual também, já fui professor de colégio de madre e professor universitário, né? Já está no sangue essa vontade de ensinar, né? Eu sempre gostei. E é interessante que depois você vai lembrando as coisas. E ainda pequeno, eu tinha, em casa, minha mãe tinha comprado uma lousa para mim, então eu tinha lousa, tinha giz, juntava a criançada da rua para dar aula e dava bronca, briga. O que eu mais gostava era dar bronca, né? na turminha em casa mesmo, dando aula. Mas eu percebo que é o gostar, né? O falar com prazer e as pessoas sentem que você gosta. Eu ainda sou professor, continuo atualmente como professor convidado da Faculdade de Belas Artes, né? É que hoje eu me dedico mais aos programas de rádio, de TV e às palestras e os livros, mas nunca deixei a sala de aula. Eu acho que a interação com as pessoas, quanto mais a gente conversa, aprende, e a Cora Coralina tem uma frase que ela diz assim, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E isso que é gostoso, essa troca maravilhosa que a gente tem com os alunos na sala de aula. E tem um detalhe. Aluno faz a gente ficar sempre esperto, né? Faz você pensar rápido, faz você responder, às vezes, alguma coisa que você não estava esperando, e a gente tem que estar com a mente sempre ligada. E, William, eu vi lá no seu currículo, até gostaria que você falasse um pouquinho desse teu currículo na área de educação, mas eu vi que você esteve em Coimbra. Sim, eu participei de um congresso sobre educação em Coimbra. É maravilhosa aquela universidade, então fala um pouquinho. Só de você ficar dentro daquela universidade, aquelas paredes de pedra, aquilo pra gente é uma sensação maravilhosa. Explorar a área da educação, né? Os meus 2 primeiros livros são sobre educação, inclusive um deles foi traduzido agora para o espanhol, para toda a América Latina. Então, esses 2 primeiros livros foram voltados para a área da educação. E esse congresso que eu participei em Portugal foi quando estava tendo a virada do novo milênio. Então, foi justamente para discutir esse assunto, né? A educação no novo milênio. E a educação ela vai sendo transformada o tempo todo, assim como as pessoas vão se transformando, a educação também, né? É uma pena que no Brasil não se valorize tanto a educação. A gente vê um país que nós somos atualmente 88º lugar em educação e em 7º, 6º lugar, se eu não me engano, na potência financeira. Quer dizer, tem uma discrepância muito grande. E terceiro no futebol. E terceiro no futebol, né? Então, quer dizer,
tem uma discrepância muito grande. Então, já dá para a gente começar a entender como é que o que o país acaba valorizando muito mais, né? E o que nos está fazendo falta, né? Exatamente. Tudo que a gente está vivenciando hoje é por falta de educação. E as pessoas falam assim, não tem nada a ver. A base de tudo é educação. Você falou de Portugal? Então, Portugal, as crianças têm escola em tempo integral, tem aula de natação, tem aula de culinária, tem aula de tudo. Até para pregar um botão na camisa, todo mundo aprende a fazer. Então, quer dizer, a base é a educação. Então, você pode favorecer tudo, as outras áreas do país, mas se não tiver educação, as pessoas não sabem lidar com aquilo. Elas quebram, elas rasgam o livro. Quantas vezes eu ia fazer palestra? Sujam, né? Sujam. Jogam lixo no chão. Quantas vezes eu ia fazer palestra em colégios e eu chegava assim, às vezes, eu sempre pedia para fazer palestra na biblioteca. E eu chegava, e a diretora não queria deixar usar a biblioteca. Eu falei, não, vamos abrir a biblioteca, vamos fazer a palestra enquanto que os alunos lá. E depois eu entendia por que não era para usar a biblioteca. Os livros todos nas caixas, todos guardados. Eu lembro que uma vez eu perguntei para uma diretora assim, por que vocês não distribuem esses livros para as crianças, né? Ela falou, não, porque eles rasgam, eles estragam. Quer dizer, é o contrário, né? Então a gente tem que ensinar, tem que distribuir, ensinar o valor do livro para fazer. Então a gente tem muita coisa para se discutir na área da educação, né? E eu gosto da doutrina espírita, já até entrando no assunto, né, ligando uma coisa na outra, porque o que é a doutrina espírita? Para mim é um projeto educacional, que também nos ensina a melhorar, nos ensina a entender, né? E a educação faz isso com a gente, né? Nosso interior. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me valorizar, dar o devido valor para as coisas que eu tenho, para a cidade. A gente vê o centro de São Paulo, por exemplo, que deu um exemplo super simples. O centro de São Paulo é um museu a céu aberto, tudo rabiscado, tudo sujo, tudo pichado, onde as pessoas não entendem o porquê daquela estátua, daquela escultura, daquele prédio, o valor que tem aquilo, até inseguras, né, William, de frequentar o lugar, né, por violência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, você estava falando que tudo se transforma, obviamente que tudo vai se atualizando. No seu modo de entender, esse momento que a educação brasileira, com todas essas... vem, por um lado, a criançada gosta mesmo é da tecnologia. As escolas, acho que elas... No meu modo, elas não estão acompanhando essa necessidade de renovar, de ser mais atraente, de ser mais motivadora para as crianças. Como que você vê isso? É interessante que a gente pode analisar a sala de aula hoje, a maioria da criançada com celular e com internet. Sim. E às vezes a professora passando lição na na lousa. Então ela fica 40 minutos passando uma lição que tem no celular. É só pesquisar. Quer dizer, às vezes tem professor que manda o aluno copiar de um livro para o caderno. Então, coisas absurdas que a gente já viu em escola, em postura de professores. A escola tem que se atualizar o tempo todo. Agora, o país nosso, assim como ele é, Portugal é fácil, entre aspas. Né? Porque é pequenininho. 8 horas você atravessa o país todo. Agora que em 8 horas a gente vai no máximo para o Paraná, né? O Paranazão afora. Às vezes nem isso. Nem isso. Se tiver trânsito, então você fica aqui na Dutra, ou você fica na Marginal essas 8 horas, né? Mas a gente pode analisar que o nosso país é muito grande. Então, às vezes, a educação que funciona em São Paulo não é a mesma educação que funciona no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Então, precisa existir essa reformulação no total da educação, né? Principalmente na atualização, como você comentou, né? Não fazer o uso do celular uma proibição, não fazer o uso da internet uma proibição dentro da sala de aula. Trazer os recursos que nós temos hoje nas mãos dos alunos para ser utilizado. Se vocês forem pegar na história, a gente vai perceber o seguinte, que antigamente, o que era proibido na sala de aula? Revistinha, gibi. A criançada fazia o quê? Colocava o gibi dentro do livro. Então, ficava olhando para a cara da professora, mas estava lendo o gibi. Não era assim? E aí, o que a professora falava? Não pode usar gibi na sala de aula, está proibido isso aqui, não é gibi. Então, toda geração vai ter um problema. O que a professora fazia? Gente, pode trazer gibi para a sala de aula. Amanhã, a criançada assustava, né? Como assim, professora, gibi? Não, amanhã nós vamos usar gibi, nós vamos fazer recorte, nós vamos trabalhar. Então é isso, fazer com que hoje a tecnologia seja usada na sala de aula. Tirar a proibição e fazer da liberdade uma ferramenta para o ensino. Até mesmo porque não colocar a lição no Face, né? Já que essa... Já está tudo lá, né? Já está tudo lá. Então, olha, gente, pesquisas, porque né? Eles não vão conseguir nem viver sem o Face. Então, na hora que eles abrem lá a sua página, pelo menos a aula já está lá à disposição, né? E é uma ferramenta maravilhosa. Se você souber usar a internet para o seu bem, é muito bom. Para mim é maravilhosa a internet, eu gosto muito. Quantas pessoas estão assistindo a gente agora? Claro. Pela internet, né? Chegando em cada lugar do mundo aí essa informação. Então a gente tem que usar sim. Talvez, William, esteja faltando um preparo para os professores, para eles poderem tirar o melhor proveito da tecnologia, não é? Porque fala-se muito da atualização dos professores, que realmente é extremamente necessário.
que a profissão do professor ela é a mais importante que pode existir no mundo, porque se não houver alguém para ensinar, muito pouco vai se aprender, né? Sempre vai ter, né, alguém para ensinar e alguém para aprender. Exatamente. Então, nós precisamos valorizar, mas nem todas as pessoas, de fato, elas vão utilizar a tecnologia atualmente para que venha de encontro aos anseios da criança e do jovem também, né? Então, nós vamos pedir para que vocês aguardem um pouquinho. O nosso papo está muito interessante aqui com o William Sanches. Nós vamos voltar já já para continuar falando sobre educação. Aguarda aí.